Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Espero que estejam todos acordados já, né? Já que na última aula me falaram que gostam tanto de dormir aí, né? Tá na hora de acordar, meus queridos. Vamos acordar, vamos se organizar, né? Sentar aí, quem tá deitado, né? Dar uma espichada, lavar o rosto e vamos lá, ok? Lembrem que o que a prof pediu, livro na mão, ok? Se vocês estiverem com o livro, vai facilitar a resolução dos exercícios, tá? Não é a forma ideal que nós estamos trabalhando, não é o ideal, mas para este momento é o melhor que há, é o mais fantástico, é o perfeito para esse momento, ok? Então, nós temos que ser dedicados hoje, como nós somos dedicados lá no nosso momento presencial, beleza? Pessoal, então, nós estamos estudando o capítulo 18, tá? Que está falando lá sobre organizando a colônia. Ele vai da página 68 à página 84. Hoje, a prof vai falar da página 72, 73, 74 e 75, tá? Lá até aplicando o assunto. Vamos começar pela curiosidade da 72 e vamos até aplicando o assunto na página 75, tá? Lá no livro, lembram? Quem não está com o livro aí, para o vídeo, pega o livro lá, ok? Página 72, vocês vão grifar o primeiro parágrafo da curiosidade. Na curiosidade, está falando lá, feitorias, brasileiros e regimentos. Né? Então, quando Portugal descobre o pau-brasil aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a fundação de feitorias. Ok, feitorias. O que são feitorias? Isso vocês vão ter lá na segunda frase, no primeiro parágrafo da curiosidade, quando diz assim: as feitorias eram simples galpões de madeira, cercados por uma paliça de torras pontiagudas, tendo por mobília apenas arcas e caixotes, e onde, ao longo do ano, ficavam apenas 3 ou 4 homens. Eles eram chamados de brasileiros. O nome dado a esses traficantes ou coletores de pau-brasil acabaria se estendendo a todos os nascidos no futuro país. Tá? Então, essas feitorias eram o quê? Como se fossem construções no litoral, e nesses lugares era trazido o pau-brasil do interior pro litoral. E dali ele era enviado para Portugal. Tá? Em 1519 existiam 3, talvez 4 dessas feitorias aqui no litoral brasileiro. Tá? E essa exploração, ela seguia uma regra, assim, era muito exigente o que eles estavam fazendo ali. Por que será? Né? Talvez porque Portugal não queria perder nem um pedacinho desse pau-brasil. E aí criou um regimento, o título, Feitorias, Brasileiros e Regimentos. Então, nós vimos que feitorias são aquelas construções no litoral que eles fazem, onde é que seria um depósito de pau-brasil. Brasileiros era quem? Eram esses traficantes aí, esses exploradores do pau-brasil. E aí, agora nós vamos ver a questão do regimento, tá? O regimento era como se fosse o regulamento que eles deveriam seguir. E aí, vocês vão grifar o último parágrafo da curiosidade. No último parágrafo diz o quê? O regimento da nau Bretoa, essa nau era uma embarcação, então, que deveria levar o máximo possível, né, de produtos para Portugal. No quarto parágrafo, finalzinho diz lá, ó, em agosto, a Bretoa zarpou do Brasil levando 5.008 toras de pau-brasil, pesando cerca de 100 toneladas, além de mais de 60 animais, entre eles 15 papagaios, 12 felinos e 6 macacos. Então, foi uma embarcação que levou muitas coisas. No regimento dessa embarcação dizia o quê? Uma vasta lista de proibições que eram impostas, então,
aos marujos com a proibição de ultrapassar os limites da feitoria, de adentrar a terra firme, de falar ou negociar com os índios, de pernoitar fora da embarcação, de amaldiçoar e etc. As normas rígidas e as punições severas aos infratores não conseguiriam evitar o roubo de machados e machadinhas por tripulantes que foram usados para trocar por aves, penas e macacos com os índios. Então, mesmo que existia um regulamento, um regimento muito rígido, mesmo assim aconteciam os seus desvios aí, né? Conforme o texto está colocando. Na página 73, vocês têm o Você o Historiador. Nesse Você Historiador, um missionário, né, um religioso, calvinista, escreve um texto, né, durante uma estadia na Baía da Guanabara, entre os anos de 1557 e 1558. O texto é bem bacana, porque ele vai dizer o quê? Que uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós outros, maires e perros, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos como ele supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, tal qual o faziam eles com os seus cordões de algodões e plumas. Retrucou o velho imediatamente: e porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais mercadorias do que podeis imaginar, e um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. Mas os selvagens, que são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim, por isso perguntou-me de novo: e quando morrem, para quem fica o que deixam? Para seus filhos, se os têm? Respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parente próximo. Na verdade, continuou o velho, agora vejo que vós outros mares sois uns grandes loucos, por atravessais o mar e sofreis grandes incômodos. Trabalhais tanto para amontoar riqueza para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos, a quem amamos, mas estamos certos que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados. Então, nesse discurso, tem uma diferença muito, clara aí entre o que é riqueza para um tupinambá, esse velho índio, e que é um nativo, e o que é riqueza para o europeu, tá? Então, no Você o Historiador, vocês vão colocar essas diferenças entre as ideias do tupinambá e do europeu, ok? Aí depois no chat a gente vai conversar bastante sobre esse exercício aqui. Eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês. Aí não tenha desculpa de que, mas eu não tive tempo de fazer, eu não consegui fazer e tal, e assim por diante, tá? Faça uma leitura bem atenta de novo ao texto e tentam descobrir o que era a riqueza, o que vale mais para o europeu, para o homem branco, e o que vale mais para o índio. Beleza? Aí na sequência vocês têm lá, porque era importante, ter essas feitorias, esses pontos ao longo do litoral desse território da colônia, Então, nós já falamos na aula da segunda, nós já falamos no chat da segunda, da questão dos saques de outros povos que poderiam acontecer, E porque tinha mais pessoas interessadas nessas riquezas recém-encontradas, tá? E, além disso, quanto mais ocupada a colônia estivesse, menores as chances dela ser invadida, E
ou além, né, de ter menos chances de ser invadida, caso fosse, essas invasões não seriam tão bem sucedidas. Tá? Na página 74, aí vocês têm a questão invertida, também podem estar fazendo lá, ou melhor, devem estar fazendo, né? Na questão invertida, né? É bem óbvia lá, digamos assim, né? Porque ela está falando sobre as feitorias. As feitorias que foram feitas para proteger a costa do litoral, né? E organizar a atividade extrativista nas terras portuguesas aqui na América, tá? Então, tem uma deixazinha aí, né? Tá explicando por que elas foram construídas, né? Por que construir feitorias? Qual a importância de construir feitorias? Beleza? Depois, no exercício 4, vocês têm lá. Explique por que a imposição cultural dos europeus sobre as populações ameríndias teve finalidade econômica, tá? Então, o que a gente tem ali? Que a imposição cultural dos europeus sobre os ameríndios tinha qual a função? Disciplinar esses indígenas. Porque a partir do momento que eles eram disciplinados, eles iam fazer o quê? Era muito mais fácil de ter eles obedientes, deles estarem trabalhando, tá? E depois, óbvio, né? Acabou acontecendo aí a escravização desses nativos, né? Por parte dos europeus. Mas, a partir do momento que você tem uma imposição cultural, você vai estar impondo esse cristianismo, colocar essa docilidade das pessoas, né, do bom cristão e tal. Ou seja, você vai obedecer os bonitinhos que estão ali para explorar o pau-brasil, tá? Então, baseado nessas aí, a gente consegue ter um pouquinho da noção, né, de qual era a finalidade dessa imposição cultural. Disciplinar para poder explorar mais. Teve uma questão na aula passada que falava um pouquinho a respeito disso também, tá? E aí a prof falou que até o aplicando o assunto da página 75, tá? Ali tá falando sobre a Mata Atlântica hoje, que essa Mata Atlântica ela é formada por um conjunto de formações florestais e ecossistemas. Então, ela se estendia num território imenso. Hoje isso está bastante reduzido, tá? E mesmo estando nesse espaço reduzido, ela acaba tendo aí boa parte da diversidade, da biodiversidade mundial, tá? Nós temos lá, quase no finalzinho do texto lá, onde é que aparece a pontinha lá do mapa do Brasil. Observe lá onde é que está escrito as endêmicas, que deve estar destacado lá no livro de vocês também. Aí até no finalzinho lá, aí diz assim, essa riqueza é maior do que a de alguns continentes. 17.000 espécies na América do Norte e 12.500 na Europa. E por isso a região da Mata Atlântica é altamente prioritária para a conservação da biodiversidade mundial. Em relação à fauna, os levantamentos já realizados indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. Ou seja, mesmo com essa redução, nós ainda temos o maior território, digamos assim, ainda é maior do que em outros lugares. Mas é um espaço que precisa ser preservado. Que lá, por que tem agora esse texto no meio se nós estamos falando lá da colonização? Tem tudo a ver. Desde lá já aconteceu a exploração. E por isso que o autor do livro coloca esse textinho aí no meio, tá? Um texto sobre a Mata Atlântica, que é escrito, pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, para chamar um pouquinho da atenção aí. Beleza, pessoal? Até depois no chat. Não esqueçam que a prof vai querer ouvir a resposta de vocês lá do Você o Historiador. E não esqueça do uniforme. Beleza? Até depois.